sendo ético dentro da crença dele. Enquanto para os ateus, não. O que coíbe é a lei. E a lei era definida por pessoas que são estabelecidas para reger o povo dentro do acordo social feito entre nós mesmos do que é melhor viver entre a gente. Essa provavelmente vai ser a resposta mais rápida que eu vou dar em toda a nossa conversa. Ateísmo não é afirmação positiva sobre nada. Ateísmo não é modo de viver. Ateísmo não diz, esse é o regramento que você deve seguir, essa é a norma que você deve seguir. Ateísmo é o seguinte, você diz para mim, eu acredito que Deus existe. E eu digo, eu não acredito nessa sua proposição. Eu não acredito que Deus exista. Mas por que eu não acredito? Porque tu não me deu evidências. Então, quando alguém me diz assim, o ateísmo relativiza, o ateísmo é só negar o teísmo. O ateísmo, tu pode ter fé e praticar magia e fazer um negócio e não acreditar em Deus. Tem um monte de ateísta que está no meio da bruxaria e fazendo essas loucuras todas. Eles continuam não acreditando em Deus. Então, quando alguém diz pra gente, o ateísmo faz isso, como que a negação de uma afirmação faz algo? Então, essa que é a grande questão. Quando a gente transforma o ateísmo, ou o coloca como se o ateísmo fosse um mecanismo de fé, como se o ateísmo fosse uma religião, como se o ateísmo fosse um comportamento social. O ateísmo é, eu cheguei à conclusão sobre uma afirmação, nesse momento, que tem um não ali atrás. Eu não acredito mais nessa afirmação. É só isso. Então, eu não tenho como falar de... Até porque vão existir ateístas que não vão aceitar os comportamentos sociais esperados. Assim como tem cristãos. Aí, vão ter ateístas que não vão aceitar as leis. Assim como tem muçulmanos. As religiões em si não necessariamente ditam, se você é da religião, você vai aceitar isso. Mas o ateísmo sequer faz isso, sequer trata disso. Então, toda vez que alguém me diz assim, a sua moral ateísta, acabou aí. A sua ética ateísta, acabou aí. Porque não tem nada disso, eu estou negando uma afirmação. É só isso que eu estou fazendo. O chileno falou que vai treinar as 2 horas de jiu-jitsu. Eu só não vou treinar porque eu sou roxo, ele é preto. Mas o que está acontecendo? O chileno, de novo, caricaturou o meu argumento. Quando eu citei Blaise Pascal, aí você falou que não é Agostinho, mas isso não diz. E também o contrato social é a terceira pessoa, eu sei também de outros que configuraram a expectativa, as experiências ou todo o caldo cultural a partir disso. Então, isso não nega o fato de Rousseau também ter falado sobre isso. E, inclusive, na academia, principalmente no direito, o que mais estuda é Rousseau, né? No contrato social e outras, né? Praticamente é um monopólio de Rousseau, porque a gente tem a construção da ideologia francesa. Então, por isso que eu aproveitei disso. Foi só uma adenda, porque quem surge com essa ideia foi Thomas Hobbes. Mas, é isso claro, que eu quis dizer. Claro, eu também não estou desvalidando o seu argumento. Rousseau foi um grande você falou que é falacioso, né? Não. Mas, assim, falacioso foi a construção depois disso. Moral e ética juntos. Tá bom, beleza. E se vocês olharem depois, assistem esse debate, eu falei usando como sinônimo. Eu também tenho formação filosófica, né? Para nós, por exemplo, a ética, porque as definições são difíceis. Inclusive, os termos são os mesmos, porém, por exemplo, ética é grego e moral é latim. Então, assim, eu posso falar assim, usando como sinônimo, baseado na etimologia. Então, eu tenho esse direito. Hoje tomou caminhos diferentes. E aí eu explico isso, porque eu também tenho essa formação. E para nós, a ética é o estudo do comportamento moral, que cai quase, mudando um pouco a definição, quase no que você disse. São correlatos, aquelas são correlatas. São correlatos, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, como você definiu ética? Como inteligência coletiva. Então, e para mim a definição praticamente chega à sua definição, que é a ética, o estudo do comportamento moral, porque é a observação. Tanto é que quando nós fazemos missão e nós vamos numa tribo indígena e vemos um índio pelado, a minha moral não condiz com aquilo. E eu vou pregar o evangelho e falar, coloca uma cueca aí, pô. Não vou falar isso. Então eu faço suspensão êmica. O que é suspensão? Eu faço suspensão ética e aplico a construção êmica. Isto é, eu primeiro preciso, com a minha ética, fazer o estudo daquela moral e ver que aquilo é algo desenvolvido naquele contexto. E aí a academia vai estudar eticamente isso. E da Michelle, quando ela falou, eu achei muito interessante, que ela falou que o ateísmo não é em si afirmação positiva. Ele não faz afirmação positiva. Não faz afirmação positiva, mas depois você discorreu sobre a questão dizendo, por exemplo, você é cristão e eu digo, eu não sou, ok?
Então, o fator se torna o quê? Eu penso assim e você de outra forma. Estendendo a outras coisas, vai levar a um relativismo. De que maneira? De que maneira, por exemplo? O problema é seu. Não, é bem simples. Bem simples. É uma relação causa e efeito. Como eu dizer, eu não creio na afirmação Deus existe, fala qualquer coisa sobre a forma da minha moral ou ética em sociedade. Qualquer coisa. Qual é a relação direta que a primeira afirmação tem com esse comportamento? Dentro do cristianismo? Não. O prompt é tá. que o ateísmo leva a um relativismo moral. Como o ateísmo é simplesmente a negação da afirmação do teísmo, que é Deus existe, Perfeito. como que eu negar isso? Como que eu dizer? Essa é a minha posição. Eu nego a afirmação das religiões. Não é exclusiva de vocês. Não, perfeito, mas como ateu... que isso leva a... Só para explicar um pouco o que ela está dizendo. O fato dela negar Deus não quer dizer que ela nega toda a sua conduta. Inclusive, a gente pode ser ateu e concordar com algumas coisas que vocês fazem. Então, assim, ela não é necessariamente uma negação de tudo que você faz. É só a negação de não ver uma evidência de uma divindade. Ela positivamente não afirma nada. Não afirma relativismo. Então, mas é exatamente isso. E como que eu chego no relativismo só por negar Deus? Eu quero falar, mas é a vez dele. Eu acho que eu tenho ainda 10 minutos, então deixa eu continuar. Mas a questão Michel tá falando muito. Não, mas eu não tô... por exemplo, vamos separar o ateísmo... Eu vou te dar um minutinho, tá? Porque já bateu teus 3. Tá, vai lá. O ateísmo não pressupõe ética, mas é inevitável que não, porque você vai formar, e esse escopo de formação ética acaba sendo subjetivo, visto que você não tem um Deus transcendente para prestar conta. Então você, como ela diz, a fé em si mesmo. Então, praticamente, se a fé em si mesmo, todo o arcabouço em si vai fazer a formulação de outras questões, como, por exemplo, fala assim, se eu não tenho alguém para prestar conta, o que vou prestar conta é as leis, é o nomos, é o Estado, e por aí vai. Mas, em contrapartida, acaba. Eu acho que seria normal vocês concordar que acaba, mas eu frisei que isso não quer dizer que todos os ateus sejam antiéticos automaticamente por professar a fé no ateísmo. É uma provocação, né? Claro. Mas veja pela sua fala. Entendeu a Se você tem mais de uma forma de acreditar no seu Deus, porque existem várias vertentes religiosas... Quem relativiza são eles. Quem relativiza... Olha só, se... Peraí. Claro, desculpa. Quando a gente tem a fase protestante da religião, ela justamente é o quê? A negação da primeira fase, que é o catolicismo. Tem